Deixa eu entrar num tema aqui que é ligado à comunicação, mas tem a ver com a pesquisa IPEC que saiu nesse fim de semana, né? Que mostrou assim, 44% dos brasileiros têm medo do comunismo. Quero perguntar se o senhor é comunista, se o senhor vai implantar o comunismo no Brasil, mas mais do que isso, quando acho que foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Meirelles, foi na CPI aqui do 8 de janeiro, em Brasília, e falou que as pessoas lá estavam vivendo num universo paralelo, né? Alguns acreditam em ET, alguns acreditam em várias coisas que são do arco da velha. O que o senhor acha que pode ser feito para que as pessoas voltem a ter uma compreensão? Só um adendo aqui, né? Do arco da velha, né, cara? Poxa, meu irmão, você trabalha com comunicação, cara. Assim não dá, cara. A gente tem que, pelo menos, né, ficar velho e a gente não tem como não ficar, né? A não ser que a gente morra antes agora. Dá pro cara tentar se atualizar, né? Porra, do arco da velha. Eu sei que eu faço das minhas aqui também. Mas, por favor, me chame a atenção, tá? Se eu estiver falando coisas do tipo do arco da velha, digam aí no chat para que eu perceba que, enfim, não dá, né? Mas vamos lá. Eu gostei desse trecho aí, separei esse trecho porque o Atucho está indagando o Lula a respeito do comunismo, né? Então vamos ver. Será Lulão um comunista? Vamos ver a resposta do Lula. Eu acho que diz bastante coisa. Mais próxima da realidade, aquelas que estão vivendo nesse ambiente da desinformação. E peço para o senhor falar sobre o comunismo também, que foi apontado nessa pesquisa. Já que o Stuka pôs no café aqui, podemos tomar um café antes de responder essa Podemos pergunta? tomar um café. Ele puxou a cartada do café, cara. Eu disse, ai, ai, ai. Agora eu vou ter que responder isso aí do comunismo, se eu acho melhor, né? Isso aqui tá pra internet, agora a internet tá cheia de comunista, aí será? O que que eu falo? Ele deve ter pensado, pô, eu vou ter que pensar, né? Ele deve pensar, poxa, será que eu digo que sim? Será que eu digo que não? Será que eu peço um café pra ele esquecer da pergunta? E agora, hein? Digam aí no chat, qual a opinião de vocês, né? O senhor vai pensar se vai implantar o comunismo, então. Então vamos parar para tomar um café. Andrei Meirelles para a Polícia Federal, Andrei Meirelles... Não, desculpa. É o Andrei Passos. Andrei Passos, confundi, fiz uma confusão aqui. Ele fugiu da pergunta, se vai implantar o comunismo no Brasil. Você aí que está me assistindo, você acha, já temos comunismo? Como é que tá aí na sua casa? Já tem um haitiano, um venezuelano aí dividindo a geladeira com você? Já almoçaram o doguinho? E aí, como é que tá, hein? O comunismo já chegou aí? Já estão dividindo a escova de dente? E aí, fala pra mim. O Andrei Meirelles para delegado da Polícia Federal. Peço desculpas. Não, aqui, e mas depois Você não quer café? Vocês não querem café. Depois o próprio ex-comandante de operações da PM também disse a mesma coisa, que ele foi Exatamente. lá e um sujeito disse para ele, eu sou um ET e estou aqui como escalão avançado porque os ETs vão descer quando o exército der um golpe. Isso foi uma revelação dessa semana passada. Gente, quando aquele Olavo de Carvalho temava em convencer, tinha 50 milhões de pessoas no mundo que acreditavam que o mundo era plano. Você, agora que não está na entrevista, dizer uma coisa para vocês. Não, mas Isso é importante, ó. Viu ali, o Atucho diz, não, mas estamos. Em alguns momentos dá a entender que o Lula achava que era gravado e que depois ia ao ar, que eles podiam poder editar a parada. Né? Isso também é relevante para a gente pensar naquilo que ele falou, porque é lógico, né, gente? Entre quatro paredes, o Lula tem o direito de pensar e de falar várias coisas. O que ele tem que medir muito mais é o que ele está falando enquanto presidente, ainda mais uma entrevista ao vivo. Mas ele estava ao vivo e talvez ele não tenha se apercebido que estava ao vivo. mais tarde, a gente está fazendo uma pausa mais tarde. Eu posso tomar café? Mas pode tomar café, pode tomar café. Traz o café, pessoal. Pode tomar Tá café. vendo o que faz aqui? O Lula gosta do cafezinho também, tá certo, né? Por que não? Pessoal lá, Obrigado. Uma nossa pausa para o audiência, café para quem está Uma- café, a nossa audiência também deve estar indo lá. Uma pegar coisa- água, tomar café. Esse cafezinho deve ter feito Uma subir coisa que eu os acho nossos. absurda, é que essas pessoas não se dão conta, sabe, de que esse país é mais democrático do que qualquer outro país do ponto de vista, sabe, de combater o comunismo. Ou seja, desde que caiu o Muro de Berlim, em 1989, até os partidos comunistas que existem no Brasil se enfraqueceram demais. Eu sou um cara que as pessoas conhecem a minha história. Eu sou um cara sindicalista,
eu participei de comunidade de base. Na primeira entrevista que eu fiz para o companheiro, não sei se era Rui Mesquita, uma vez no SBT, ele perguntou se eu era comunista, eu falei que eu era torneiro mecânico. Olha, porque é indescritível as pessoas acreditarem nas mentiras que são contadas. Eu nunca imaginei que as pessoas pudessem acreditar com tanta facilidade. É só eu que entendi que ele, tipo, não respondeu nada. Ele enrolou pra desconversar do assunto. Que mentira. A mentira é que ele vai implantar o comunismo. Ele podia dizer, gente, é lógico que o Lula não é comunista. Não sei se algum dia ele foi. Eu sinceramente acho que não. Mas talvez em algum momento, lá no início do PT, ele até pudesse estar mais próximo, mais inclinado. Hoje, a impressão que eu tenho, assim, avaliando as entrevistas do Lula, olha que eu simpatizo com o Lula. Acho que para um político que fica ali vacilante entre a social-democracia e o social-liberalismo, ele é nacionalista, ele é realmente uma pessoa com tendências de esquerda, que é de origem da classe trabalhadora, que procura manter uma atenção especial e um vínculo com essa sua origem de classe. Então, porra, muito bacana. Só que para mim tá bastante evidente que a política do Lula consiste no quê? Consiste em administrar, né, o Estado brasileiro dentro das limitações de uma democracia burguesa. Ele está absolutamente convencido de que isso é a grande política, que o sonho comunista é uma coisa que se enfraqueceu, como ele disse ali, que passou, que acabou, que, enfim, ele pode até guardar algum respeito por alguns colegas, amigos, enfim, pela questão histórica, mas ele não acredita, tá, ser possível qualquer transformação mais estrutural. Ele acredita que o que ele propõe é o que pode ser mais avançado para a nossa política aqui no Brasil, que é o quê? Que é tirar a condução do Estado do monopólio exclusivo da classe dominante espoliadora que nós temos aqui. Então vejam, eu digo monopólio exclusivo, porque ele entende, também acredito nisso, que é impossível não governar sem a tolerância, sem estar junto com a burguesia. O que ele tenta fazer é aquilo que ele acredita que fez e que na cabeça dele deu muito certo, e em alguma medida até deu, mas nós sabemos das limitações disso, em seu primeiro mandato. Ou seja, ele acredita que pode negociar com essa classe dominante para fazer com que essa classe dominante tolere o projeto petista, e o projeto petista é um projeto que não afronta os interesses dessa classe dominante, mas que ao mesmo tempo procura garantir uma melhora na qualidade de vida para a classe trabalhadora. Então, a proposta lulista é essa. E veja, eu não tenho problema nenhum com isso, isso é uma proposta franca. Ele diz, olha, o Lula poderia simplesmente dizer, olha, se ele não fosse político, mas como político ele é, até entendo a razão dele não dizer isso abertamente, porque ele sabe que base de apoio dele também é, em alguma medida, mais simpatizante com o socialismo, com o comunismo. Então ele não fala porque ele é político, ok, a gente está aqui também interpretando dessa maneira. Mas se ele fosse passível de uma honestidade que na posição dele não há a possibilidade de exercer, se ele fosse totalmente honesto, ele poderia dizer, olha, não, eu não sou comunista, eu não acredito no comunismo, eu acho que isso não é possível, que nós não temos condições para isso, que isso é uma proposta que já foi superada e que o melhor que nós temos a fazer é disputar o Estado junto com essa burguesia mais expoliativa para, no meio das coisas que já acontecem, a gente conseguir garantir alguma melhora na qualidade de vida dos mais pobres, que a gente possa conseguir um pouco mais de soberania. E vejam, não é nem soberania total, é um pouco mais de soberania. Eu acredito que o Lula é experiente o suficiente para saber das limitações da democracia, da soberania. Poxa, o cara foi preso injustamente por 500 e tantos dias em virtude de uma perseguição política.
Então, dizer que o Lula não sabe as limitações da democracia burguesa, bom, a não ser que a gente seja muito ingênuo para acreditar nisso. Da mesma maneira, a geopolítica internacional. Ele sabe que ele não pode romper com os Estados Unidos, que ele tem que ir lá afagar, que ele tem que fazer um discurso na ONU assim ou assado, que ele não pode dizer abertamente, talvez, o que ele possivelmente possa pensar a respeito da guerra na Ucrânia. Ele não pode negociar com a China deixando de atender às exigências político-econômicas dos Estados Unidos. Tudo isso ele sabe. E, para mim, está cada vez mais claro que o Lula sabe, esse é o jogo, ele não está disposto a mudar esse jogo, ele está disposto a utilizar o seu peso político, o seu capital político, o seu poder de articulação política para, nesse jogo, conseguir algum avanço em termos de qualidade de vida para a classe trabalhadora. Veja, isso para mim é honesto. Não há problema nenhum nisso. O que eu digo para vocês que estão aqui me acompanhando é o seguinte: ok, você pode também achar que isso é a arte do possível, que isso é uma política madura. Mas você depois não reclama quando acontecer o que aconteceu de 2015 e 2016 para cá. Nós tivemos avanços no período do PT, sim, inegavelmente, acompanhados da explosão de uma série de outros problemas, mas inegavelmente alguns avanços para os mais pobres, que é o que de fato nos interessa. A questão é que estes avanços, não havendo uma mudança estrutural que somente um processo revolucionário é capaz de proporcionar, são avanços muito frágeis. A gente viu que 12 anos de políticas afirmativas do PT, de políticas de ganho do salário mínimo, de políticas de valorização do emprego, da renda, de políticas de toda a sorte que colaboraram para a melhora na qualidade da classe trabalhadora, todas essas políticas foram desmanteladas com uma incrível velocidade e facilidade. E essas políticas rapidamente foram substituídas por perdas que colocaram a classe trabalhadora numa situação inferior à que ela estava lá atrás quando o PT assumiu. Haja vista, por exemplo, a legislação trabalhista que foi aprovada, a reforma da Previdência que foi aprovada e o teto de gastos enquanto arcabouço fiscal que foi aprovado. Então vejam, foi muito mais rápido destruir do que construir esses avanços. E essa destruição foi muito maior que o conjunto de avanços. E para que existisse tal destruição, não foi necessário uma figura política potente como a liderança popular do Lula. Então assim, ok, é um projeto válido? É um projeto válido. É um projeto honesto? É um projeto honesto. Eu particularmente acho que o Lula não é um ladrão. Acho que o Lula é honesto nas suas posições dentro das limitações humanas de uma pessoa que vive no século XXI subordinada à ideologia capitalista. Então, assim, o problema para mim não é esse do Lula, né? O problema é que o Lula é uma pessoa que teve uma grande vivência política e dentro da democracia burguesa não há como convencê-lo de que ele não é um absoluto vitorioso. Ainda mais agora, depois dessa volta por cima, né? Depois de 500 e tantos dias presos, mais uma vez reconduzido à presidência da República através do voto. Então, assim, nós não vamos convencer o Lula de que ele não está certo. Tá? E ele está absolutamente convencido de que, olha, eu pude fazer daquela vez, agora está um pouquinho mais difícil, mas é possível. E é isso que ele está repetindo. Né? E eu nem fico brabo dele não responder a pergunta direito, que ele não respondeu, gente. Vocês vão ver, ele fugiu da resposta. Eu não fico brabo, porque assim, ele é político. Seria muito mais honesto ele dizer, não, eu não sou comunista, não acredito, para mim isso hoje não passa de uma utopia, o sonho acabou, já era. A arte do possível é a gente conseguir, junto, negociando com a burguesia, algumas migalhas para o povo. Ele podia dizer isso, mas isso seria um sincericídio que não pegaria bem. E aí, por isso que ele tergiversou dessa maneira aí, fugindo da resposta para o Atush e entregando ali uma fala mais do que confusa.